Salve, gente linda, estamos de volta. Eu tô em outro ângulo aqui. É isso aí. Estamos de volta com mais um episódio do nosso episódio 2. Podmuc, episódio 2, História Heraldo Boy, Cristo Atividade, com e tanta música coisa, católica Podmuc, música católica. Não, cara, no intervalo eu lembrei do hiato. A gente falou que parou uma época, mas tem um lance aí, ó. Eu não lembro como, cara. Sabe o que acontece? No começo, todo mundo era muito unido. Padre Jonas, unido Padre e misturado. Lembra, num programa, eu já gravei programa aqui, falei que um torcia a favor do outro, né? Então, o Padre Eduardo tinha lá o livrinho Louvemos o Senhor, né? Só que, cara, por exemplo, naquela época a Rádio Canção Nova pegava aqui em Cachoeira, Malemar, não tinha mídia, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, o Padre Eduardo viajava, ele ouvia uma música boa na Bahia. Ele trazia, punha no Louvemos. Só que ninguém sabia cantar a música, entendeu? Então ficava lá e muita música era assim. E o Padre Eduardo tinha um pessoal que tocava num grupo de oração dele, lá de Campinas. Era esse grupo que tinha um ceguinho? Não, o ceguinho era de São Paulo. Depois vocês vão saber da história do ceguinho. Então, um dos caras era o Valdeli. O Valdeli tinha uma menina que tocava teclado, como é que era? A menina, não lembro. Eu lembro que tinha, mas eu não lembro o nome. Uma menina, tocava muito, assim, muito bonitinho. Mas o Valdeli era um cara que se empolgou com a coisa. E nessa época, eu tô na rádio, o Saulinho tá no Davi. Ele está montando o Davi. Você está falando do espaço que foi lá dos grupos até você voltar. Nós estamos falando de 1981. Tá. 81. Nós estamos tocando nas quarta-feira, mas está rolando essa praia lá de ajudar o Padre Eduardo com o Louvemos ao Senhor. Tá. O Valdeli é do grupo de oração. E aí, eu e o Saulinho, a gente pensou de gravar uma fitinha pro Padre Eduardo, com as músicas, entendeu? Do Louvemos. E o Valdeli era o cara do meio de campo nessa época, né? O Valdeli era um baita empresário na época, e o Valdeli era muito ligado com o meio evangélico. Foi o Valdeli que levou a gente a tocar lá no Renascer em Cristo, entende? Pastor através dele. E nessa época o Jairinho morreu. O Jairinho era do Grupo Elo. O Grupo Elo, era evangélico. Referência para nós. Tocava na rádio o dia inteiro. O repertório da rádio, tirando as católicas, era Grupo Elo, Vencedores por Cristo, entendeu? Assim, era a base E quando o Jairinho morreu, o Jairinho tinha muito equipamento. E uma das coisas foi o violão do Jairinho. Lembra que o Valdeli comprou? Uhum. Pô, a gente não tinha grana para comprar isso. Ele comprou um Ovation, cara, que era do Jairinho, né? Assim, era um sonho, né? Eu acho que nós compramos algum pedal, não compramos? Acho que um Chorus azul. Eu não lembro. A gente comprou um pedal, que eu lembro, mas não lembro o que foi. E dessa proximidade com o Valdeli, esse rolo todo aí que tá acontecendo, a gente resolveu gravar lá em Campinas. E, cara, eu não sei como é que foi. Eu sei que eu e o Saulinho levamos uma mesinha de som, acho que era de 6 ou 8 canais, um gravador daqueles Akai 4000 DS, gravava 2 canais, e a gente fazia uns ping-pong. Lembrando que a gente voltou lá atrás, hein? A gente voltou de 91. A gente vai ficar indo e voltando. 10 anos, vai lembrando, a gente vai indo e voltando. Não tem Podmuc, não tem Community Studio, não tem nada. Nem atividade, nada. Não. E aí, a gente começa a gravar essa fitinha na casa dela. O nome da menina, Glória, não vou lembrar. Gravamos na casa dela, na sala, montamos as coisas, tudo. E aí, boy, como é que eram os arranjos dessa época? Eu não lembro como é tinha um peso, entendeu? Eu acho que Deus está me proporcionando o seguinte: eu ando esquecendo as coisas da semana passada, semana retrasada, mas eu lembro as coisas. Cara, eu acho que a gente pode improvisar aqui no Podmuc. O que você acha? Não, mas vamos ver. Eu acho que ele lembra, né? Será que o boy lembra? Acho que vai sair. A gente tava tomando um café ali, pega aí. Tem um violãozinho lá. Tem um violãozinho aqui, ó. Vamos lá. Será que vai dar samba? Scrabble. Vai. Como é que chama? Scrabbles? Scrabble quer dizer legal. Legal. E Thunder Thunder é fraco. Thundercat. Thunder é paia. Thunder. É improviso, tá? Dá pra... Dá. O Netinho canta aí, porque o Netinho... Qual que nós vamos?
Vai, você que vai lembrar. Você... A primeira que foi... Peraí, você vai fazer o baixo a bateria aí? Ai, cara. Eu dou peso no violão. Que música é essa, não? Não tô vendo a casa do violão direito. Vamos todos amar e ao Senhor louvar, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através o outro pedaço. de você. E agora eu vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. E agora eu vou dizer, meu irmão, ao eu final. amo você. Como é que é? Muito bom. É o peso, né, cara? O violão é muito careto. Cara, lembra ainda, né? Aê! Tem esse detalhe. Tem mais? Vamos aí, mostra aí. Essa daí tá no disco. Isso tá? aí é de... Não é disco, é uma fitinha cassete. Fitinha cassete. Caraca. Fitinha cassete. Talvez você tenha ela aqui. Opa, vou revirar meus arquivos. Eu estou bem de arquivos, viu, boy? Nessa época já tinha o Purple, né? Tinha, mas o Purple não gravou aí, gravou? Eu acho que sim. É, porque aí tocava, a gente não tinha outro batera, não tava. Não tinha outro. O Dom Pedro não Foi tava. o Purple. É. Foi sim. Aí, que mais que a gente tocava nessa época? Tem umas que não estão nessa fitinha, mas que era do repertório nosso de... Manda ver. Eu tô gostando quarta-feira de oração. Eu tô gostando aí dos... Eu tenho Você tá gostando do curtindo dele. a banda. Não, eu tô curtindo da lembrança. Pô, a gente tá falando de muito tempo atrás. Caraca, 50 anos. Mas vamos dar ênfase no som percussivo dele. O baixo, a bateria. Vamos lá, mais uma nessa época. O meu é baixo, bateria e guitarra de bordão. Ele também faz, Bordão da coisa. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque a mente se mostra-nos assim de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra docemente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Caraca, muito bom, caraca. Nossa, era muito... Isso é 81? 82? Então, isso é legal, música isso. pro Rebanhão. Então, naquela época, era isso aqui com drive. Não era o violãozinho, ficava... Não, tinha uma assim que ficava... Ei, Senhor... Ah, tá. Mas antes dessa, a outra. Antes dessa, a outra. Eu te louvo. Que também é assim. Eu misturei. E o tom? Agora você que tem que dar o tom. Como que é? Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e com alegria em te alegrarei, com alegria, cantando louvores ao Senhor. Altíssimo. Nossa, é muito bom, né? Nossa, é legal. Sabe o que é? A gente tinha essas coisas, mas a gente tava sempre na pegada do padre, cara.
Cara, entendeu? E o padre não se incomodava com isso, porque a gente tá fazendo o violão aqui, mas vocês já trouxeram um negócio nervoso, né? Aqui. Não, e o padre falava assim, pra mim, por exemplo, se você não estiver assim, não é o boy. Cara, eu tenho, naqueles áudios que eu te mandei, que a gente não conseguiu salvar aquilo, tem um que eu tô pregando com o Janires, aqui no Rebanhão, acho que 80. O Janires ia no Rebanhão pregar com a gente. Era um evangélico pregando, né? Acho que é 82, eu acho. E, cara, o contrabaixo tá muito alto, tá uma porcaria tão grande aquilo, cara, que eu tenho até vergonha. Mas se desse, era legal, sabe? Porque esse arranjo aí dessas coisas, tá tudo rolando lá. E o padre tá todo vapor pregando também, cara. Tem um áudio que eu ouvi, eu acho que esse primeiro áudio é de 80, que não tem nada disso. Que é a bandinha mais crua aí. Não tem ainda esses arranjos. Então não é nóis. Mas não é, mas eu tô falando de um ano de diferença só. Ah, é? Você mandou pra mim alguns áudios, e aí é um áudio mais tranquilo, bem sossegado. E aí vem um ano depois, já vem com esse peso todo aí. Bem. O Purple deu muita diferença na o baterista, banda. O Purple era o baterista. Porque onde o Dom Pedro foi embora, ele não ficou aqui, entendeu? E aí, no começo não tinha baterista. Pra você ter uma ideia, a gente mandou fazer uma batera pra ele, ele já tinha uma batera com bumbo de 24 polegadas. Coisa que quem tinha é o Led Zeppelin. Aquele bumbão grande, tom grandão, tudo grandão. Até mesmo porque ele era grandão, então a bateria ficava legal. Não, mano, aí você tá falando do Xandão já. Não. Do Purple? O Purple, você não lembra que tinha uma bateria branca, não era? Qual que era? Não, a bateria que ele fez pra ele era preta. Ele andava com essa bateria pra baixo e pra cima. É que tem muito tempo, a gente não lembra. Ele lembra algumas coisas, eu lembro outras. A gente vai encaixando aqui. Eu sou o left e ele é o right. Deixa eu agora dar aquele salto onde a gente parou no outro episódio. A gente tava lá em 90, 91, e a gente tava falando do estúdio, eu falei, vamos pausar aqui e vamos falar do Cristo Atividade. Antes de falar do Cristo Atividade, eu preciso ouvir alguma coisa. De quem? Do Cristo Cristo? Atividade, é. Como é que nasceram as músicas? Vamos, quero ouvir uma. Eu acho que... Deixa eu tocar uma musiquinha pra gente começar a falar dele, vamos lá. Pega uma pauleira comercial. ou o que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Perdão, Senhor, eles só fazem o que fazem. Que ganhou o festival, vocês. Olhos Vidrados, né? A música chamava. Era um countryzinho que eu ganhei um festival. Acho que. Não lembro. Olhos Vidrados. Dava um fascínio. Olhos vidrados no próprio poder. Montanhas humanas são seus pedestais. Puta, lembrar? Vai dar branco. Enrola. Destrói florestas pra enriquecer. Aí vai comigo. E fraternidade não existe mais. Aquele Senhor, Senhor, eles não sabem o que fazem. Nossa, desconhecem a verdade, necessitam salvação. Vamos ver se eu lembro. Vai, segunda. Mentes poluídas de tanto pecado. Aí as tem que ser letras devagar. Eram proféticas. Não pode enxergar a pureza de Deus. Então descarregam por todos os lados. Sujeira e barulho sobre os irmãos ser. Isso daí era música de campanha da fraternidade. Porque a gente fala de música de campanha de fraternidade. E aí remonta lá... Eu acho que essa foi a primeira que a gente gravou assim, não foi? De teste foi. E aí, gente, são os defeitos. É ao vivo. Especiais. Aqui, e aí é legal falar da campanha da fraternidade, porque remonta lá a história da sua conversão, né? De falar com o padre lá, cara, tipo... Não, mas eu tô falando lá do comecinho, o padre, por que as músicas são tão... São então, tão faz ruins, melhor, Padre então. Antônio. Padre Antônio. Faz melhor, falou. então. Não, ele falou, aí na primeira parte ele falou que as músicas eram tão ruins que tocava na corneta da igreja. Foi o chamado que eu acho que Deus mexeu com ele lá em Piquete, comigo em São Paulo. Então faz melhor. Entende? Se você acha que é ruim, faz melhor. E acho que foi meio punk esse chamado de Deus, né? Então foi. Faz melhor. A gente fez os chamados da campanha, eu acho que eles só não entregaram o trabalho para a gente fazer o disco inteiro, porque ia ser
uma coisa ia destoar demais do que da realidade. E o que é ainda. Lá até hoje. E o que é ainda. Cara, o que nós fizemos foi os jingles de rádio, agora eu lembrei. Os jingles da campanha da fraternidade. Como é que é? Eu olhei pra essa cara e ia te perguntar, peraí, deixa eu cantarola, porque eu não... Deus continua trabalhando a criação. Aí eu não lembro se foi a Dilson ou o Ricardo Sá, cantou assim: a criação não terminou. Não cantou terminou, saiu terminou. E ficou no dia. Era um troço. Era muito legal, diferente do que eles. Eu não sei por que eles passaram pra gente fazer, sabendo que o nosso som era diferente. Sabendo que eu não conhecia. Esses caras fazem de graça, então deixa eles fazerem lá. Então foi isso? Com certeza foi. Pô, então eles deviam ter pensado assim, na hora de gravar o disco também, porque a gente fazia de graça e fazia legal. Nossa, cara, bicho. Daí, eu acho que isso daí é uma característica que Deus faz para manter desperto o talento daqueles que não se conformam. Porque cada vez, vamos dizer, todo ano, quando eu ouço, nada contra a CNBB, nada contra, mas eles conseguem fazer todo ano ruim. Entendeu? Não tem assim... Progride no ruim. Cara, assim, que capacidade, né? Ruim. Eu acho que assim, tem música litúrgica, vocês bispos, tá senhores bispos, nos perdoem, mas a gente é músico. Como diz o boy, tá tudo dentro dos strings, dos princípios de liturgia e tal. Mas não precisava ser tão ruim, cara. Sabe por quê? Começa assim, cara. Chega pra ele faz a letra. Aí pega a letra, dá pra você. Você não sabe nada que passou no coração dele. Não sabe, porque, cara, hoje, quando você faz uma música, você já tá pensando, a melodia podia ser assim, podia ser assado, entende? Você começa. Sim. E aí, vocês não se conhecem. Ele é da Bahia, você é de Porto Alegre. Entende? E aí faz a música da campanha, aí um cara lá... porque não tem a ver com liturgia, né? A música da campanha, né? Não toca na missa, né? Toca na missa. Não, a música da campanha não. Toda a campanha Fraternidade tem as músicas. Tem uma música, mas ela não é litúrgica, não toca dentro da celebração, né? Toca em muita palavra. Mas, por exemplo, olha só, a gente tem as músicas dentro da Santa Missa, e quer dizer, eu até entendo não querer pegar algo tão progressivo na época que vocês faziam e colocar na missa, não tem cabimento. Mas nas músicas da campanha não teria problema nenhum. Não, mas aí tem um ponto muito importante. A gente tinha e temos, claro, a gente é 60, ainda, 70, a gente já tinha discernimento o que, antes que alguém nos alertasse, né, chegasse e falasse pra gente, a gente tinha discernimento o que era além e o que era aquém. Então, a nossa versão do trabalho da campanha era meio hard, meio nós, mas não era totalmente nós. Era nós sendo light. Nós sendo light, nós sendo meio fit. Imagina, né? Fingindo que não somos. Entendeu? Fingindo que mas eu até imagino. Mas era mais que o dos caras. Então, se eles entregassem um trabalho para nós, a gente ia fazer legal, não ia virar um Cristo Atividade ou coisa do tipo. Lógico. Mas ia ter uma cara, vamos dizer, mais aceitável, porque você sabe que na missa, na época da campanha, uma coisa que a gente meio que resiste, eu não digo eu resisto, porque eu chego, eu vou lá e participo e tem que tocar, vamos tocar. Mas uma boa parte dos músicos iniciantes, aqueles que estão começando com aquela febre, aquele primeiro amor, muitos deles tocam a música com desprazer. Porque chega na época... Pode falar que é broxante mesmo, não tem problema. Entendeu? É broxante mesmo. Entendeu? Tem o Ministério de Música que está ensaiando, que investe em instrumento, que faz... Quando chega aquela musiquinha, o padre fala, vai ter que tocar essa música esse ano aí. Eu não vejo hoje, assim, eu não vejo nas missas rolando música da campanha, assim, 100%. Lá atrás pode ser que sim. 100% não, põe uma musiquinha. Não, uma ou outra, é o que eu tô falando. Está muito podado, né? Principalmente com todo esse rolo que está de igreja aí, de coisa. Existe uma poda que eu não acho legal, tá? Que é
podar algumas coisas de dentro da hierarquia da igreja. Mas as músicas, eu não podaria porque é disso, porque tem o princípio carismático, da libertação. É porque a música é ruim, entendeu? E eu conheço o cara que compôs música para campanha, que ele se decepcionou quando ele viu a música dele lá, entendeu? O cara compôs uma coisa e aí puseram aquela maçaneta, virou outra para ter aquela linha. Então, a gente, nossa, eu acho que teria sido muito legal e teria sido um prêmio para nós, né? Se a gente pudesse ter gravado Quem sabe ainda, né, boy? Nós estamos vivos, né? Tá em tempo, né? Aí. A gente monta um estúdiozinho nosso. Vamos para aquele salto, a gente mostrou alguma coisa aí. Vamos falar de Cristo Atividade. Quando vocês terminam o disco, né? Depois dessa virada aí do M1, de descobrir som, de começar a gravar, como que é a febre do Cristo Atividade? Né? Quando surgiu o CD, depois do CD já surgiu a banda? Não, peraí. Aí não, tem um negócio. Não é CD, é LP. Desculpa, isso é LP. As músicas. O Alerta é o tchan, porque o Alerta, ele é o grito, porque aí é bacana entender um pouco da filosofia da coisa. Eu já falei aqui como é que nasceu o nome Cristo Atividade, né? Mas o alerta é um sinal de que existe uma contaminação no ar. Por isso que o disco chama Alerta. Você falou de Chernobyl? Não, eu falei lá de Goiânia. No programa para trás. Eu falei de Goiânia, do Césio 137, e falei da piscina lá do clube que contaminava meus filhos. E aí saiu essa ideia do Cristo. Só que o alerta era que nem você põe assim. Tem um acidente na estrada, o cara põe lá um alerta, né? Perigo, não sei o quê. Então o nosso não era perigo, era alerta. Existe um material que contamina, um material novo, entendeu? Já tinha o nome da banda, o Alerta? Já tinha o nome. O Alerta já era Alerta Cristo Atividade, tá? Dentro já tinha. No LP. E dentro desse LP tem a dedicatória do Padre Jonas, entendeu? Eu passo a bola sem deixar a cancha, né? Não, o padre era... O padre era fora de série. Meu Deus, ela é visionário demais. Por quê? Eu acho que isso que aconteceu com a gente, lembra que eu falei num programa, quando eu saí da Canção Nova, que o padre falou, aqui não tem estrutura para fazer a obra que Deus está te chamando. O padre via nisso que a gente estava fazendo, canção nova. Entende? Era uma canção nova. Era uma maneira nova de cantar. Então ele se identificava, porque dentro do padre tinha esse espírito revolucionário. Ele era um revolucionário, entendeu? Ele era muito visionário. Ele era plugado mesmo na coisa, entendeu? E ele dedicava a gente, entendeu? E aí, quando tem que montar o Cristo Atividade, cara, a gente, naquela época... A gente era merreca, entendeu? Nós dois. E o Xandão, né? O Xandão era o técnico. Aí o Xandão era técnico do estúdio. E aí os caras iam gravar. Vou voltar um pouquinho aí, né? Os caras iam gravar. E normalmente, às vezes, os caras pegavam fim de semana, pegavam 2 dias da semana. E os caras queriam terminar o disco de qualquer maneira, entendeu? Ou terminar de gravar para na outra semana mixar e tal. E o Xandão animava os caras, não, hoje nós vamos até tarde e tal, não sei o que lá. Porque eu fazia uma parte da técnica, às vezes o boy fazia, né? Uhum. E o Xandão que trabalhava mais assim. Então, quando chegava assim, 10 horas da noite, tal, que tava aquele pau, o Xandão, não, pede uma pizza aí que nós vamos continuar até a madrugada, tal, né? E aquele pique dele, pizza, Coca-Cola, não sei o que. Chegava, comia tal. Dali uma hora o Xandão tava na mesa assim, ó. Ele dormia, porque, por exemplo, ele dormia, você gravava uma música, aí você tinha que voltar no começo da música, né? No rolo. Ele dava essa apagada assim, a fita... Ele escapava. Ele tinha que ficar vigiando para voltar na onde ele queria, só que ele cochilava, escapava a fita. Conta aí, e vamos lá, continua com essa atividade, aí vocês... Aí tinha que montar a banda, cara. Quando fez o primeiro disco, tinha que montar a banda. Aí, eram só vocês e as músicas no tom que vocês gravaram. E os cantores. E o povo começou a procurar a gente, mas queria com a banda. E não tinha banda, só tinha cantor. Vocês chamaram cantores, alguns cantores. Você veio aquela vez aqui em Cruzeiro que não tinha nada, só soltamos um playback? Não, então no começo era o playback e os cantores cantando. Os cantores que cantaram no projeto, no LP...
iam cantar. Era Nelsinho, Gildete, Eugênio Adilson e eu. Eram eles. Mas só que o povo depois começou a querer a banda. Queria ver a banda. Não tinha banda. Então, o que aconteceu? Houve uma transição que foi do M1, a bateria, para a R8. A R8 era uma bateriazinha eletrônica que tinha os pads. Você tocando parecia um escrivão de polícia. Datilografando. Só que quando comprou a R8, o Xandão passou a tocar, né? Ele pegou as manhas muito rápido. O Xandão, ele tem uns cliques assim, ele pegou. E aí, quando foi montar o Cristo Atividade, o Xandão tocava aquela R8. Eu fui atrás do Bueno? Ele fazia coisa, aí faltava um guitarrista, cara. Não, foi atrás do Bueno. Lá no Oratório São Luís. O Boina tocava no grupo de oração da tia Laura. Devia ter uns 15, 16 anos. O Boina, o Alexandre Boina, hoje que está aí nas paradas. Pivato. Né? O Boina foi pra... Ele usava boina mesmo, por isso que o apelido dele é Boina. Ele não usa mais, né? Não, e eu depois também. Bom, é o cara que põe os apelidos e pega, né? Aí... Pega. Só falando sobre o Boina. Daí, eu seria o tecladista, guitarrista, porque eu sempre me preocupei muito com base. Eu não tenho preocupação de ficar fazendo solo, essas coisas. Eu gosto de ser o músico que está faltando. Então, se eu fosse um músico enjoado, não, eu vou ser o guitarrista solo e o Boina vai ser o guitarrista base. Mas eu penso em conjunto. A minha preocupação é a prática em conjunto. Eu me tornei o tecladista e guitarrista base. E coloquei o guitarrista solo de guitarra base, ele falava. Né? Aí eu chamei o Boina para o Boina ser o guitarrista solo da banda. Tinha solos meus? Tinha. Mas a minha preocupação era tocar guitarra, fazer a guitarra base e fazer o teclado. Como eu tenho ainda um pouco de costume de tocar aqui, então eu fazia o teclado base e a guitarra base. E o Boina era o guitarrista solo. Foi muito legal, né? Trouxe o Xandão fazia bateria. O Xandão bateria e ele baixo cantava. Eu não lembro onde foi o primeiro lugar que a gente tocou assim, você lembra não? Eu acho que foi pro lado de Minas. Eu tenho foto, só que eu não lembro o lugar. Minas e Paraná. Com a R8? Com a R8. Paraná eu lembro de Apucarana. Isso, Apucarana. Eu tô achando que foi Apucarana. Na estante de teclado ele punha ou uma mesinha, alguma coisa. O Xandão tocava com uma cadeirinha. Ele punha uma mesinha, né? Mesinha e tocava. Aquelas escolas de datilografia antigas. Inclusive o Severton toca até hoje, assim. Legal. Eu já testemunhei do Severton aqui. Esse show em Apucarana é legal, porque tem um testemunho diferente que acho que ninguém sabe. Na hora de ir para lá, não tinha carro, a banda não tinha coisa assim. Então, eu fui com o meu carro e peguei o carro do meu pai emprestado, entendeu? E aí nós fomos com o carro do meu pai, e o Nelsinho não quis ir com a gente. Não, tem uma menina que vai me levar, tal, não sei o que lá. Era a Márcia, a mulher dele hoje. Ele estava de rolo com a Márcia aí, entendeu? Nesse comecinho. Ela legal, tinha um gol. Tinha um golzinho, né? Como é bom lembrar das coisas. Então, outro dia eu falei pro filho dele, né? Alguma coisa nesse sentido. E nós ficamos na casa de uma pessoa, de duas meninas que eram da comunidade. E nesse showzinho, o Xandão tá lá com a R8 e tal, não sei o quê. E tinha a música do Boy. Minha Vida. A Minha Vida tocava no violão na época. Né? Não tinha nada assim, começava com o teclado e aí ia pro violão. O Xandão levanta da bateria, pega a Gildete para dançar no palco com a música. Não tinha nada a ver com a música, que a música era como se fosse uma música lenta, tipo Stairway to Heaven, inteira assim. E ele grandão daquele jeito, ele não chama atenção, né? Chama atenção, dançando com uma moça de cor, né? A Gil é escurinha e tal. E aí quando acaba, o Nelsinho fala assim: isso que vocês estão vendo aqui, um dia vai ser realidade na Igreja Católica, sabe? A gente tem momentos de partilha, foi uma coisa bem legal. E, aconteceu alguma coisa nessa casa que eu não consigo lembrar, que foi muito engraçado, cara. Eu não consigo. Tudo nosso tinha atrapalhada, entendeu? Porque o Xandão, ele era atrapalhado. Só ele?
Não, a gente dava gás, né, boy? Dava gás, principalmente o primo dele. Dava gás no começo do Anjos, eu acompanhei esse gás aí. Então, esse gás vem lá de trás. Eu sei. Eu falei no começo, cara, o Xandão às vezes aparecia, bicho. Ele andava pelo fio do cabo de telefone, pendurado assim, ó, pra pular, pra assustar o avô, entendeu? E tinha umas histórias doidonas dele. E ele não media, ele era grandão e ágil, né, boy? Ele tinha Magrelo. Magrelo. Então aconteceu alguma coisa aí que eu não consigo lembrar, entendeu? Nessa casa aí em Apucarana. E aí vocês viajam com essa formação desse jeito aí e começa a Viajando viajar? sempre com o meu carro e o carro do meu pai. Né? Daí muito depois que adquiriu o Hitfield, que era o Hitfield era o ônibus. Então, aí tem uma história bem legal, não lembro se eu contei lá para trás. Porque, cara, a gente apanhava, porque a nossa referência era as bandas de baile, entendeu? E aí a gente começou a comprar equipamento de PA, lembra? Porque você falou um pouco para trás no outro episódio que nessa época as bandas levavam o som, né? Levava o som. Não chegava lá e passava o som, você tinha que levar, montar o som e tocar. Entendeu? A primeira turnê com o Dynamis, que era a banda do Martinho Valverde, a gente teve que levar o som e aquelas caixas JHD, lembra? JHD. Cara, era muito pesada as caixas, né? Não eram essas caixinhas de som tipo de hoje, não, era aqueles trombolho. Era uns tamborzão mesmo, caixa pesada. Então a gente viajava a noite inteira, chegava na cidade, tinha que desmontar, carregar, porque a maioria das vezes não tinha quem carregar. A banda tinha som, palco, luz. Aí, e transporte. Depois. Esses dias eu contei da iluminação, que eu não sei... Como é que chama aquele menino que morreu há poucos dias, do Rio de Janeiro? Um que tem aquela chuva de graça e tal. O Major... Mongó. Jorge Mongó. Jorge Mongó. Então, o primeiro show de iluminação nosso foi lá. Né? Ele estava coordenando. Ele era responsável por receber o Cristo Atividade. Chamava Magé Suruí, acho o nome do lugar, ou Magé. Cara, você não tem ideia o gozo que era montar a iluminação. Era aquela torre, eram 3 coisinhas de lâmpada, né? Eu acho que 4 em cada uma, 12. Pô, montamos o som, montamos equipamento, netinho. Deu um pé de vento. A torre fez assim, ó. Antes do show. Não era igual hoje. Era um aqueles canha, não era treliçado, né? No alto, era só o pé. Era uma coisa... Pô, cara, que... Ó, eu tive umas dores. Aí depois, eu não sei, o PAJBL, eu não lembro... Foi no Cristo Atividade. Quando comprou o PAJBL, era um sonho meu, cara. Nós fomos tocar em Ubatuba. Você não estava mais na banda. Montamos o PAJBL, cara, aquelas caixas carpetadas, série SR da JBL. Cara, deu uma chuva. Nós não tínhamos lona, não tinha nada. Molhou as caixas, tudo, cara. Depois tem que ficar enxugando. Então, esses ralos aí, a turma não vê, não sabe, né? Mas, voltando aí na história do boy aí, que eu perdi o fio da meada aqui. A gente tá falando desse tempo de atividade, do Cristo Atividade, que vocês viajavam. Vocês dois, Xandão... O Boina, né? Então, aí a banda já estava alicerçada, né? Então, a primeira paulada mesmo foi assim. O Eugênio, quando a gente resolveu gravar uma mensagem, o Eugênio assumiu o mensagem, porque o mensagem tinha parado, né? Tava assim, o Eugênio foi para Canção Nova e a banda ficou mensagem aqui em Cruzeiro. 2000 ainda, mensagem 2000. Mensagem 2000. E aí, o disco saiu assim, né? O disco saiu assim, né? Mensagem 2000. Mensagem 2000. Porque a banda referência era o Apollo 2000. O Apollo de Piquet. Lógico. Apollo 2000. Mensagem 2000. Então, porque a gente achava que no ano 2000 ia acontecer alguma coisa. Né? Talvez o senhor voltasse, sei lá, né? Era bem tchan. A virada do milênio. Eu acho que o Padre Eduardo tinha alguma coisa também, alguma coisa 2000 lá também. Não, era do século, né? Era a TV, o século XXI foi depois. Aí, cara, o que acontece? Eu tô perdendo o fio da meada, é muita coisa, cara. Bora, vamos conversando, eu vou puxando aqui, vamos lá. Não, nós estamos falando do Eugênio. Eu perguntei do Cristo Atividade, você está contando dele que ele foi para Canção Nova. Ele sai não, ele diz, eu não vou continuar na banda, né? Porque eu vou tocar o meu projeto. O projeto dele, que era o projeto inicial.
o Cristo Atividade tinha sido uma experiência, né? Eu acho que era um projeto que uniu era um projeto que virou disco, né? E aí a gente começa a viajar, o Nelsinho, Gildete e o Adilson cantando, e eu, né? Aí, cara, o Nelsinho é transferido para Brasília. Perdemos um cantor. Cara, eu não sei você, mas me doeu. Doeu, sabe assim? Porque, pô, ele deu muito sangue, assim. Não, e ele é, né? Ele é muito brother, ele é discípulo, podemos dizer isso, né? Ele é guerreiro, ele mantém a unidade. O Nelsinho tem o dom de manter a unidade, sabe? Ele mantinha a equipe coesa, coisa assim e tal. Aí a Canção Nova transferiu ele quando estava inaugurando a Canção Nova de Brasília. Aí, cara, nossa, doeu pra mim. Eu acho que uma das coisas que mais me doeram na caminhada da música foi perder as pessoas. Mas depois foi a Gil, né? Aí a Gil casou, né? Sim. Ela foi para Porto Velho e tal. E aí o Adilson foi transferido. Para onde que ele foi? Ele foi para algum lugar. Cara, nós ficamos com a banda capenga. E aí o Dunga... Padreco. O Dunga tinha montado uma banda lá de Carisma. Banda Carisma. Ele ainda não tinha vindo para a Canção Nova. Era ele, o Netão, o Chabu, né? O Padreco. Olha como é que as coisas... O quanto de coisa rica que tem. Nós estamos falando de uma banda, Cristo Atividade. Olha a ramificação. Mensagem 2000, Banda Carisma. Os ministérios separados, né? O Sim Correia, cada um com o seu. Sim, cada um. Muita coisa. Adilson. E aí, o que chamamos o Padreco, né? Porque o Dunga acabou com o Carisma, porque ele estava montando a Canção Nova. Ele estava vindo para a Canção Nova. Ele veio para a Canção Nova e ele não podia continuar com a banda. Aí a banda ficou sem pé nem cabeça. E eu estava nos dois. Não lembra? Eu estava nos dois. Nossa, eu fiquei pau da vida quando chamaram o boy para tocar lá. Você contou essa história aqui? Contei. Um dos primeiros podcasts. Mas tem gente que não ouviu, eu vou contar de novo. Conta de novo. Né? Você ganhava já, né, na banda Canção Nova. Porque com o Cristo Atividade a gente não tinha grana, não cobrava caixa, não tinha nada. Mas eu trabalhava nos dois, eu trabalhava nas duas bandas e nos dois lugares. Trabalhava no estúdio, Codimuk, né? Tudo pertinho, né? Tava aqui, tava lá, a rua, tava lá, né? E nas bandas. Aí o Dunga crescendo com coisa, pô, aí tirou o boy da banda, cara. Fiquei pau da vida, cara. Fui lá no Eto, cara. Falei, o Eto, é assim, cara, não me conformo. O cara fazer uma trairagem dessa comigo, entendeu? O Eto juntou Dunga, eu. Daí nós todos, né? Daí resolveu um esquema lá que deu certo, que ficou todo mundo. O Eto, nesse dia, perdeu a linha, cara. O Eto era gordão nessa época, né? Ele era fat. Era hard. A hora que ele ficava nervoso, cara, as bochechas dele ficavam vermelhas assim. Ele disse assim, Dunga, isso é pra você aprender. Não mexa com o chamado de um homem. Não foi? Deu uma dura assim no Dunga, cara. Na frente ficou todo mundo... Porque ele tinha convidado o boy que era do Criatividade para poder estar na Canção Nova. Tudo bem, claro. Pô, hoje eu olho para trás e dou risada. Entendeu? Lógico, cara. O cara tem que evoluir, tem que crescer. O Criatividade nessa época não estava tocando mais tanto assim. Entendeu? E a Canção Nova estava estourando. Entendeu? Tava a Adriana, a Paula, já é 90, a Grandona, Tânia. Mas eu acredito assim, tirando o lado espiritual, mas a gente vendo mais o lado... Seria carnal? Seria carnal? Profissional. O lado mais humano. Mais humano, sim. Tirando o lado espiritual e vendo o lado humano, de repente, todos nós, Heraldo, eu, Dunga, sei lá, Eto, sei lá quem mais, né? De repente não via... não estava enxergando, de repente, o processo de criação de Deus naquele momento. Do que estava acontecendo. A gente não era ciente do que estava rolando. Por quê? Porque o Cristo Atividade realizou
O chamado dele. Hoje temos Rosas de Saron, tivemos Eterna, tivemos Cerimônia, Love. tivemos Flanders, aquela outra banda do Rio de Janeiro que tinha a menina que era a batera, Love. Banda Love. Tivemos As de Brasília, um monte de banda Brasília, de rock. um monte de banda de Brasília que ainda tem. São Paulo. Mas o que aconteceu? Teve que ter um Cristo Atividade. Então, eu acho que o Cristo Atividade, ele cumpriu a missão dele. A missão dele. Eu não digo que Cristo Atividade morreu, nós estamos aqui, né? Não só eu, Heraldo, mas todos nós estamos aqui. Eu não sei você, mas para mim emociona ouvir essas coisas. Esse sonzinho, aquelas coisas que a gente fazia. Sim. Que, cara, é um hard rock muito legal, né? Sim, pra época era muito. Hoje, de repente, é inocente. Mas cara, eu ouço as músicas, eu tenho vergonha, boy. Então, mas as letras das músicas são proféticas. E eu acho que para além disso, a decisão que vocês tiveram de enfrentar, e eu já perguntei isso para o outro dia, de enfrentar, porque assim, vocês vêm com uma proposta de algo muito disruptivo, né? Assim, não existe isso. Mas sabe, eu imagino que vocês tenham apanhado muito também a nível de igreja, assim, de trazer uma novidade. Eu olho um pouco assim, um olhar político, tá? Da coisa assim. Nós tínhamos muito respaldo. Porque, assim, ó, nós tínhamos respeito do Padre Jonas, que era o pregador da época. Ele era o quente do... Ele era o pregador nacional, tá? Nós tínhamos respaldo da Comissão Nacional da Renovação. Que você tinha uma história lá atrás. Tinha uma história lá. Aquela turma dele toda e tal. Nós tínhamos respaldo de alguns padres quentes na época, entendeu? Que curtia. Se acontece hoje, talvez não aconteceria. Talvez se fosse hoje, nos dias de hoje, talvez mais evoluído não teria espaço. Mas sabe o que acontece? Todo mundo tinha um sonho, mas não sabia como que era esse sonho. Todos sonhavam. Então, quando você me mostrava o seu sonho, eu sonhava ele com você. Eu queria te ajudar a realizar, porque ele era parte do meu sonho. Tinha uma coisa muito importante na época. Não estou dizendo que hoje, entendam bem, não estou dizendo que hoje não tenha. Mas naquela época a gente tinha muita essência, um espírito de unidade, companheirismo, de soma. Entendeu? Nos eventos, nos salários. O Heraldo falou muito isso aqui no começo. As características. Nunca foi tocar, não tinha prato de bateria, não tinha contrabaixo. Nós que emprestamos para eles tocar em Aparecida. Entendeu? Você lembra o Rebentian Cordians? Nossa, eu não lembro. As coisas como é que chama? Rebentian Cordians. Rebenta corda, é o Guto do Mix. É o Guto, né? Gutão. Você sabe, quem é o Gutão? Gutão de... Ele foi guitarrista. O Gutão de... Lorena? Toquei com ele esses dias. Então, é o Rebentian. O Gutão. Rebentian Cordians. O Rebentian Cordians. O Gutão mora em Lorena ainda, né? Mora. Abraço, Gutão. O Hernani, da banda do... Nossa, do Geraldinho. Do Geraldinho. Nova geração. Como é que é o nome dos caras? Geraldinho. O que tocava teclado? O Geraldinho, nova geração. O Geraldinho tocava bateria. Tinha o Hernani, guitarrista. O Gino. Que era tecladista. Então, a Yara cantando, né? Toda a galera toda lá. E de repente no Raléu. Na estreia do P. Jonas no Raléu, com a banda Canção Nova, que foi tipo Power Trio também. Só que o Cristo Atividade, não sei o que aconteceu com a guitarra do Rebentians, que ele precisou de uma guitarra. E o Hernani com uma Fender assim, naquela época. E o tempo nublado. Não, esse daí, peraí, deixa eu contar que tem um detalhe. O Xandão sempre aprontava. Nesse dia, o Rebation tava lá, ele tinha um cabelo meio chachim também, né? O Xandão cortou o cabelo dele com a máquina e fez um troço aqui. Não, era um Cristo Atividade, como é que era? Era um C, alguma coisa. O Xandão fez um desenho com a máquina na cabeça dele, cara. Ele pegava, eu tenho a foto. Fazia essas coisas. Daí, emprestou a guitarra pro Rebentian. Começou a chover. A guitarra do Hernani. E aquela guitarra novinha. O cara já tinha acabado de tocar.
Ele ia guardar a guitarra e ir embora com a guitarra. É daqueles caras que limpam as cordas, sabe? Começou a chover e o rebente com a guitarra do cara no meio da chuva. E o cara... Nossa, cara, choveu, eu lembro disso. Choveu, Choveu lembra, em frio. De uma hora pra outra esfriou. Em Franca? Em Franca. Franca. Muito frio, a gente pegou cara. todos os primeiros grandes eventos da época. Todo O que tinha de ralé Onde quando teve? começou? Franca? Cara, Só nós tocamos- Franca. Ó, nós- Só Franca. No começo era Franca. Aí nós Depois tocamos, Maringá. tocamos no Raléu de Você chegou a tocar Maringá? Tocamos no Raléu de Curitiba, que ninguém sabe que teve. Varginha. Tocamos- Esse tempo eu falei com a galera da banda Trilhos do Céu, grande abraço para vocês também, sobre o Raléu de Varginha que nós tocamos. Nossa, foi. Eu encontrei. Um cara de lá, de uma banda assim, me falou. A gente ficou, acho que na casa dele. Aí tocamos no Raléu, lá onde o Hitfield atolou, lembra? Você tá Que foi falando? a turma do Martim também, era um Raléu lá. Aí tocamos no Raléu de Brasília, um monte deles, né? Cara, onde São fez? quantos anos de atividade com essa atividade aí nessa época? A banda Ah, ficou a nativa gente quanto tempo? começou em 90, né? Com esse rascunho. Eu não falo assim que essa atividade acabou, eu digo tranquilamente. A missão acabou. Entendeu? Então, você me fala assim, Heraldo, varre a sala. Eu vou lá, varro a sala. Acabou a missão. Sim. Não tenho mais que varrer a sala. Vou varrer outro lugar, vou fazer outra coisa. Eu acho que o Cristo Atividade tinha uma missão. Ele cumpriu a missão. Não acabou. A missão encerrou ali. Cumpriu a missão. Entendeu? Eu acho que ela vai até 90, arrastada até 98, quando a Adriana grava. Né? Porque aí a Codimuk está num outro patamar. Né? E eu já não tinha mais pique de viajar, de coisa assim e tal. Então, eu acho que em 96 a banda perde o pique de tocar muito. Eu fui até 96, até que foi o período que eu morei em Cachoeira. Né? Onde você morou em Cachoeira? Ah, tá, na subidinha lá, na casinha verde, né? Morei em Cachoeira. O Tuti morreu, o cachorro? Nossa, o Tuti, quantos Tuti foram de lá para cá? Aí eu mudei, né? Eu mudei, a banda continuou. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Eu mudei, a banda continuou, daí entrou o Bittencourt, o Beat. Daqui de Bittencourt de Cruzeiro, né? O Bittencourt, baita guitarrista. Tá tocando. Cara, o filho dele tocando, você já viu? O moleque tem acho que 7, 8 anos. Paulo Blanc também, hoje um grande guitarrista, né, cara? Não, só passou mestre. Gente... Só passou... E aí nessa época, em atividade, a Codimuk também vem andando com produção, vem bombando. Aí o Boy continua como produtor ali. Não, nesse período todo de Cristo Atividade, trincando de fazer... disco, gravando disco cedo à tarde à noite, disco cedo à tarde à noite. E aí a gente tá falando de Rosa de Saron nessa época? Rosa de Saron, a banda Love, muito cantor, gravou Celina, gravou... Acho que nós só não gravamos a Ziza, não foi? Eu acho que o único cantor católico... A gente gravou, produtos da Canção Nova. A gente gravou os primeiros trabalhos da maior parte das música bandas católica atual. Entendeu? Porque eu acho muito importante isso, sabe? Eu vejo muita gente assim... eu estou produzindo atualmente fulano de tal que está estourando. Eu sempre tive a preocupação, e tenho até hoje, o meu prato preferido da casa é descobrir talentos. Sabe, eu viajo para tudo quanto é lado, sempre viajei. Lembra que eu tive um momento que daí eu implantei aquele detalhe de sair buscando trabalho, trazia para Codimuk, viajava, saía, vinha gente, ou gente que contratava o trabalho da Codimuk, eu ia lá colher o trabalho, depois trazia. Então, essa alma de conhecer o talento novo, foi assim... muito... Era um chamado. Muito legal, sabe? É como se estivesse semeando. Eu tenho uma visão de tudo hoje, né? Há uns anos atrás, poucos anos, eu e o Padre Joãozinho pensamos num negócio de lançar talentos novos na música católica, né? E nesse papo surgiu uma palavra que define totalmente a Codimuk, com essa época aí. Trampolim. Nós éramos o trampolim. Primeiro degrau. Sabe? Nós pegávamos, o talento vinha, ele, nossa, batia, um trampolim. subia.
Ele batia, mergulhava. Nossa, o cara sabe mergulhar. Aí ele vinha, batia, dava uma piruleta. Sabe, nós éramos esse suporte para esses talentos aparecerem. Entendeu? O que era legal? Tinha uma boa madeira, tinha um concreto que amarrava bem a madeira, que as pessoas podiam pular e fazer as suas coisas. Então, hoje, se você pegar, e quem tem 30 anos de música católica, 30 anos, passou pela mão da gente. Tá. A grande maioria. Mas na opinião de vocês dois, né? Qual foi a grande importância para essas pessoas, o diferencial para essas pessoas que chegaram até vocês e, eu digo mais na prática, né? Quando a gente fala de uma figura de linguagem, o trampolim, mas qual foi a grande importância da música católica desse tempo, né? De desbravar esse tempo, para os ministérios que chegavam até vocês? Qual foi a importância desse momento para cada ministério que passou na mão de vocês? Eles acreditavam na gente, Netinho. Eles acreditavam, né? Eles sabiam que tinha uma coisa concreta. E eu não sei, tá? Assim, se eles pensavam assim, pô, os caras estão na canção nova, vai pôr minha música na canção nova, eu vou estourar. Pode ser. Eu acredito até que não, Heraldão. Não, a canção nova era não muito pegava em porque lugar a nenhum canção nessa nova época. não era... Não tava com nada, não tinha nem TV direito. Eu acho que muito... eu acho que era pelo novo que você estava trazendo, né? Era o novo. Eu acho que era muito isso, né? Porque não tinha um estúdio... Todas as gravadoras, todos os estúdios eram gravadoras, né? Eram gravadoras. Então, você ia, por exemplo, a RCA... Era um estúdio que podia gravar e não sei o que, tal, mas era uma gravadora que não lançava era muito o artista. Caro, Netinho, era muito caro. E a Codimuk, na verdade, o nosso trabalho lá era o quê? A gente acolhia, a gente dava suporte, né, para as pessoas ficarem ali, eles conviviam com a gente, tocar, ou seja, ficou acessível para todos os ministérios. Algo que era muito distante ficou acessível. O cara ia para lá, ele tinha hospedagem de graça. Não pagava para dormir lá. Comia lá na Canção Nova. Comia na Canção, quando não comia na minha casa. O Cristi, essa turma toda comeu na minha casa, entendeu? E muitos cantores, entendeu? Então, não tinha essas despesas que onerava, por exemplo, o cara ir gravar na época em São Paulo. Já tinha estúdios independentes, o Guto lá, turma. Sim. Tinha, mas eram estúdios que na época era muito caro para nossa realidade, entendeu? Alguns ministérios tinham grana, entendeu? Mas não tinha acesso, não tinha um monte de outras coisas. Então, a gente, primeiro, tinha essa facilidade de dormir e comer praticamente de graça. Suporte espiritual da Canção Nova. Tinha missa todo dia lá, né? Então, a maioria dos ministérios ia na missa todo Terezinha dia. Ferreira também, como... Minha sogra rezando para cura interior, coisa assim, para as pessoas, para os ministérios, sabe? A maioria dos ministérios recebeu cura interior da minha sogra. Foi uma soma de coisas, então, né? Tinha. Era uma mas soma. Mas aí que eu digo, é um plano de Deus, né, Tinho? Não é? Hoje, se eu cismar e falar, eu vou montar uma gravadora, vou contratar a fulana que reza para cura interior, vou contratar o padre Shirabeca, não rola. Não rola, entendeu? Porque era uma inspiração divina. Era uma coisa... porque aí você fala assim, tem banda que tinha grana. Pô, se ela tinha grana, ela podia ter procurado uma dessas gravadoras grandes aí que já estavam consolidadas. Por que não foi? Porque tinha algo diferente. Por isso que eu perguntei do diferencial. O diferencial tá aí, né? Eu acho que esse lance da estrutura espiritual, né? Para quem não tinha grana, um lance muito acessível. Eu acho também a oportunidade que os ministérios viam em vocês, falar, caraca, tem um troço diferente que nunca rolou aqui, né? Esse negócio dos ministérios sonharem, porque eles tinham as músicas, eles sabiam tocar na paróquia, mas eles não tinham noção de entrar no estúdio, como era, qual era o critério, como era a logística, como funcionava, como era o esquema de produção, fazer o que, quando, como, aonde. Grava o que primeiro, como é que faz? No estúdio, não sabia a voz que ele ia fazer. Então, vamos gravar o coro. Eles chegavam lá, sentavam do lado, né, faziam a roda tudo atrás de mim assim, eu com os teclados, as coisas todas, e ia como se fosse, sabe aquele lance que alguém está montando um prato para você, o que você quer? Eu quero feijão, isso. Põe não sei o que, era como se fosse isso.
Passava, e era tudo muito rápido. Passava ali uma semana, o cara estava indo embora feliz da vida. Tinha uns que durava 15 dias, tudo tal, mas não era meses e meses e meses, porque a gente gravava muito disco por mês. A gente gravava 6, 7, 8. Por mês? Caraca! Não era? Eu não lembro bem. Era assim. Eu varava a noite. Eu passei a morar fazia muita coisa ao mesmo tempo. Muita então, coisa ao mesmo tempo. Tivemos situações. Você lembra? A gente gravou Rio de Água Viva. Eis que faço nova todas as coisas. E 5 pedrinhas do Ricardo. Do Ricardo. Os 3 assim, ó. Nossa, eu não lembro. Junto. Você não lembra? Outro que aconteceu. Teve o Ricardo foi o primeiro, 5 pedrinhas. Teve um outro trabalho que foi Nelsinho, montou um equipamento, eu dividi o meu equipamento em 2. Um foi no alojamento e o outro ficou no estúdiozinho onde eu ficava. Fazendo as 2 partes. Enquanto estava conferindo um, estava fazendo o outro. Tinha muitas essas coisas. E a gente varava. Quer dizer, o cara vinha, quando ele já voltava com o produto dele pronto. Voltava, ele tinha pelo menos as músicas todas prontas com voz guia, de repente um outro dia ele ia voltar para cantar, mas ele ia embora com aquelas músicas prontas. Isso é um diferencial. Entendeu? O cara vir para um lugar, ficar 5 dias, tem onde dormir, tem onde rezar, tem um suporte espiritual e depois de uma semana sai com o sonho dele na mão. Teve aquela época que o Valmir Alencar passou a trabalhar na produção, foi técnico e vocal. Né? O Valmir morou em casa também. Tivemos situações assim maravilhosas. Tivemos tempestades, Porque, por exemplo, as pessoas iam pro estúdio, Netinho, não sabia, vão gravar o refrão. Não sabia que voz ia fazer. Entendeu? Aí entra lá. Chamamos a turma do Apolo para gravar. Peraí, deixa eu perguntar. Você estava na gravação. Não sei como é que eu vou falar. Peraí. De um que a menina falava assim, ai, padre, você é tão forte, lembra de madrugada? Ele chamou um casal para gravar, né? Uma moça e um rapaz, né? E, nós estamos gravando disso. Começou que, as músicas dele nós tivemos que fazer, lembra? Eu sei, mas eu não lembro quem é. Sim. Lembrou? Sim, lembrei. Esse é o B. Ele chamou, ele não vazou não, né? Não. Ele chamou para gravar o disco, ele estava começando a fazer sucesso. Cara, a hora que foi mostrar as músicas, não tinha pé nem cabeça as músicas. Isso não mesmo. Tava. Aí, nem ele cantava. Ele não sabia cantar as músicas dele. Conclusão, fizemos as músicas no estúdio, né? Aí, quando foi... E um detalhe, não tinha Pro Tools. Não tinha. Não tinha Pro Tools. Vem 2000, gravador de rolo aí. Aí, quem vai fazer o coro e tal? Não, veio 2 jovens lá da paróquia. Tá bom, 2 jovens lá, os 2 com um visual bonitinho, sabe, assim, moça bonitinha e tal. Começou a gravação de noitão já, quase de madrugada. Entra a menina lá para fazer a primeira coisa de voz. Eu solto o refrão para ela ouvir lá, tal, não sei o quê. Ela tá lá cantando baixinho e tal. Eu disse, pode dar uma primeira passada gravando? Beleza. Quando eu põe, ela canta com uma voz assim, Netinho. Eu disse, tá de zoeira. Falando normal, porém cantando. Tá zoando. Isso é sacanagem, né? Voltei e tal. Vamos passar de novo, né? Quando eu solto, que é pra cantar o refrão, ela solta essa vozinha. Cara, parecia sacanagem, sabe? Fitinha gravada. Sim. Eu disse, cara, como é que vai gravar o refrão disso, cara? E aí começou, né? Cara, foi terrível. Foi uma fase... Então a turma não tinha ideia, por isso que o Valmir entrou. Porque na verdade, quando chegava uma banda, não tinha um crivo, né? Era o cara que ia gravar, quer fazer o produto, o cara chega ali pra gravar. O cantor não tinha como mudar. Tinha as coisas. Sim, era o principal, mas e aí o resto? Tinha coisa que a gente assumiu como Codimuk. Tá. Que a gente bancava a gravação, falava o que a gente queria, como que era, coisa assim. E muitos chegavam lá de gaiato e viraram Codimuk. Entendi. Entendeu? Contrataram o serviço, mas chegou lá, era bom e vamos fazer por aqui. Trabalhamos junto. Esse foi o princípio de montar uma cooperativa, que era todo mundo participar dessa maneira. Cara, a gente não tem ideia da quantidade de produto, assim, porque a gente tem aquilo que é registrado no Codimuk, né? A gente conta, mas
Tem muita coisa, não tem ideia, né? É muita coisa. Eu consigo falar dessa quantidade, eu não digo a quantidade total, tá? Mas são muitos anos. Só da minha distância da Codimuk tem quase que 30 anos. É isso? Eu acho que é de 96. 96, tá falando de 30 anos. Né? 36, 40 anos. 40 anos. Quantos discos eu gravei em 40 anos pra cá? Fazendo essas viagens minhas. E quantos discos... E aí você pegou o fio da meada, né, boy? Então, e quantos discos a gente não fez naquele período que a gente acertou o tempero e todo mundo gostou do tempero? De 96 a 2006 são 30, né? Agora, lá do começo 32. Tem mais um pouco, 32. Então, imagina, desse tempo, início Codimuk, até o tempo que eu fiquei, porque eu saí da banda, mas eu ainda continuei gravando tal, as coisas. Mas a gente teve aquele período que a gente fazia muito trabalho um do lado do outro. Era esse, mais esse, mais esse. Estava gravando tal pessoa, a pessoa ia dormir, eu ia cuidar do outro. E era legal, porque, por exemplo, o boy é muito dócil com coisa assim. E eu tenho uns detalhes, entendeu? Eu não sou um produtor assim, eu sou um cara de detalhe. Então, às vezes, eu chegava para ele e disse, põe uma guitarra assim agora. Ele fazia na mesma hora aquela guitarra. Entendeu? Às vezes eu mostrava até o som, como que era tal. Como é que é mostrar o som? Faz entendeu? Põe uma guitarra assim. Ele achava o som de toc, 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 entendeu? E já fazia daquele jeito. Então, a gente trabalhava muito junto. E eu sempre tentei, porque, por exemplo, eu era o cara, o dono do negócio lá. Ele era um contratado, falando assim estruturalmente. Comercialmente. Só que eu comprava equipamento para ele trabalhar, entendeu? Para ele desenvolver. Então, por exemplo, quando a gente comprou... Qual foi o primeiro módulo de bateria? Um da Lesis? D4. Tinha D4, D5. D4. Comprou Proteus 1. Proteus 1, 2. Você ainda tem eles, não? Tem. Mas você usa ou é enfeite? Não, a bateria dele... Tinha uma caixa que era vidrada. Novíssimo. Pá! É o som da caixa que tá nesse trabalho aí. Nas músicas novas, tipo Sangria. Tinha uma orquestração, cara. Era perfeito. Proteus 1, Proteus 2 e o... Aí nunca mais saiu isso? Saiu o Proteus 3, 4? Não. Percussion. Não, essa é uma bateria. Nós compramos ela também. Então, era muita coisa boa que não se via em lugar nenhum, porque... Aí tinha essa relação comercial... Cara, para mim era interessante, entendeu? Ele desenvolver. E acho que esse espírito, Netinho, ele é muito forte. Você torcer pro time do outro, entendeu? Para ele crescer. Pô, quando a gente começou, eu não sabia gravar e ele não sabia gravar, entendeu? Nós não tínhamos experiência, eu não sabia malemar fazer, dá para fazer um arranjo pela experiência musical dele, entendeu? Que ele tinha de vida, mas de entrar em estúdio, ser arranjador, o maestro boy que ele virou, que hoje ele é o maestro, entendeu? Ele pode não saber teoria musical, não sei o quê, mas ele tem uma capacidade criativa monstro para reger, para fazer coisas... que foi na base do ralo, cara. Foi na escola da vida. E é saboroso. É doloroso, mas eu digo assim que é saboroso porque você descobrir sozinho é passo de formiguinha. Né? Mas de você estar empenhado em descobrir, espiritualmente falando também, é uma coisa assim, parece que traz muita intimidade espiritual, sabe? Porque você pesquisa, você pede ajuda a Deus, você tem que pedir ajuda para alguém. Ele não sabia, eu também não. Mas nisso aqui é eu que estou cuidando, é teclado, não é ele, é MIDI, não sei o que. Oh, nossa, Deus, e amarrar os MIDI com gravador, né, cara? Sincar. Fazer, apertar a coisa no gravava no canal 16 o sinal de sync para soltar os teclados, as coisas erradas. Aí só usava na hora da mixagem. Disparava aqui,
apertava aqui, disparava o gravador disparava o computador, que não sei quem, não sei o quê. Quando voltava juntinho. Nossa, teve até uma vez que perdeu o sincronismo, o Netão, né? O Netão trabalhando com a gente não conseguia sincar o que estava gravado. Perdeu o sync, cara. E cadê? Não tinha como, nem sei, nem lembro como é que resolveu. Não consegue. Então, assim, não sei se nós estamos saindo do assunto, mas são coisas maravilhosas que aconteceram, tanto com Cristo Atividade, como a banda em si, junto com o estúdio, junto com tudo que acontecia, porque tinham shows, né? A gente tinha que ter tempo para shows, para produção. Eu lembrei uma do Xandão muito boa, cara. Tinha um cara que tinha uma banda lá de Guará, né? E uma banda de rock, assim, secular e tal. E aí o cara insistiu, era amigo de não sei o que e tal, cismaram de gravar lá, né? Aí veio com uma bateria invocada lá, com um negócio, gravou, né? Aí o Xandão ficava de madrugada nesse pique que eu falei, né? De pedir pizza, de dormir e tal. E aí veio um guitarrista ninja, né? E o cara ficou a madrugada inteira lá com o Xandão gravando, né? Só que nessa época nós tínhamos 16 canais, entendeu? E às vezes o cara queria fazer uma coisa, você tinha que usar um pedaço do outro canal, entendeu? Onde gravou uma coisa e marcava no papel, tá bom? De manhã o cara foi voltar a gravar, tava chegou todo mundo, não, depois do almoço, todo mundo da banda lá, tal, não sei o que, pá, não sei o que. Aí de repente o cara falou assim, acha aquele trecho de guitarra lá que eu fiz assim, 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 né? O Xandão tinha apagado nesse negócio. Porque, cara, para apagar, por exemplo, você tá gravando o canal 14, pá, tá apertado. De repente, cara, você vai fazer um negócio, você esquece de desapertar o 14 e aperta Pet o 8 Bay, para fazer. aquelas coisas, né? Ele apagou a guitarra, né? Mas aí, cara, ele não podia falar que apagou a guitarra, né? E pá, e vira, e mexe, não tá aqui. O Xandão falou assim, ó, essa porta tá trancada. Daqui não saiu nada, não entrou nada. Quer dizer, a guitarra não saiu. Cara, ele apagou mesmo a guitarra. O cara teve que gravar de novo, né? Então... Não, e aquela época não tinha negócio de copia e cola. Não tinha negócio de tocar e editar. Você tinha que... Era raça, né? Era na vera do raça ao fim. E aquele detalhe, tinha que fazer emenda. Se o técnico fosse bom de emenda, dava emenda, juntamente conciliado ao cara que está tocando tocar do mesmo jeito. Entrar na hora, né? Entrar na hora. Se não desse certo, ele ia tentar fazer uma emenda antes. Se não desse certo, até chegar, faz tudo. Quando ia ver... Tá lá no começo da música. Começa de novo. Grava tudo de novo. O que era, se a gente pudesse colocar assim, ó, olhando tanta... Vocês já estão falando da parte técnica, né? Que era, um pouco. Aqui um pouco, vai falar sim, de tudo o tempo mas todo. assim, ó, qual que era a maior dificuldade, olhando tanto para a parte técnica como para a construção da parte espiritual e do chamado, entender quem tá vindo, como é que era isso? Qual que era a maior dificuldade dessa época? Tinha um lance muito legal que eu vi agora há pouco, antes de entrar aqui. Eu fui procurar uns arquivos aqui, achei um questionário de avaliação de um retiro da banda Cristo Atividade. A gente fazia retiro, entendeu? A banda, só nós. A gente ia para algum lugar, rezava, alguém pregava, a gente jogava futebol. Inclusive no Halel tinha uma semana antes do... Não tem. Inclusive antes do Halel... Uma semana antes do Halel tinha um encontro. Foi onde o Martim começou a vir pregar aqui. Não sei como é que chamava esse encontro. Eu acho que era encontro mesmo. Então, mas nesse momento, né? Nós pegamos sarna no... Qual que era... Se pudesse colocar assim, ó, nesse momento a maior dificuldade que a gente tinha era adequar o estúdio para atender. Qual que era a maior dificuldade dessa época? Porque assim, ó, vocês construíram, eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, vocês deram a oportunidade da construção de um cenário da música católica que não existia. Sim. Né? Então, para fazer esse alicerce, cara, teve suor, sangue, teve muita coisa. O que foi mais difícil nesse momento? Porque eu imaginei, né, antes desse programa, que assim, era difícil esse lance com a igreja. E aí vocês disseram, não, nessa época para nós até era mais tranquilo, porque a gente tinha a bênção do Padre Jonas, a gente tinha o pessoal da renovação. Eu falei também aqui
que a gente tinha ele tocava banjo, a gente começava com essas musiquinhas, sem esses mesmo arranjos. no Cristo Atividade, vocês tocavam outras músicas. Tocava, ele em muito lugar ele ia e ele não tocava, ele tocava o repertório da metade em diante, né, boy? Se não tinha essas coisas, se não tinha essas coisas, o que foi mais difícil nesse tempo? Assim, teve vários fatores. Primeiro, implantar essa ideologia em muito lugar, muito nego criticava. Essa ideologia de rock, ok. de coisa assim. Estou falando de Cristo Atividade. Tá. A primeira coisa foi essa daí. Muita gente começou a questionar o negócio de rock, tocar rock na igreja. Isso foi muito forte. Foi pauleira. E aí nós precisamos embasar bem as coisas. Segundo, nós tivemos assim, a dificuldade de quem gravava, coisa assim, era ter grana para prensar o disco. Entendeu? O cara terminava o disco, ele não tinha grana para prensar. Aí ele prensava, tinha que fazer 1000 discos na época. Saía com a master, mas não tinha o que fazer. Quando ele conseguia fazer os 1000 discos, ele não tinha para quem vender. Só fazia de 1000 em 1000. Ele vendia 200 na paróquia, uma coisa assim, ficava com 600, 800 discos parados em casa. Entendeu? Essa foi uma das grandes dificuldades do começo. Eu acho que essa foi uma das maiores, entendeu? Porque eu lembro, o Eugênio, cara, quando eu fiz, eu banquei a gravação e banquei a prensagem do primeiro disco do Eugênio Mensagem 2000. Nosso canto, nossa vida. E aí você pensa assim, não, você tirou do caixa flutuante, não, tirei da comida da minha casa. Tirei do dinheiro da minha casa. A empresa, né? A empresa ela não existia. A empresa era nós, cara. Não tinha caixa, não tinha nada. Não tinha saldo. Saldo nunca teve. A gente sempre torrou o saldo em equipamento, em coisa. Comprar ônibus, comprar coisa assim, entende? Então, eu acho que teve muito... as dificuldades para mim foram, primeiro, financeiro, né, que a gente não tinha estrutura, né? Todos nós vivíamos de maneira simples, entendeu? Você vê, cara, as coisas que a gente olha, ele tinha que pegar carro emprestado para viajar para a missão, entendeu? Tinha que pedir dinheiro de gasolina. Aí nós não contamos aqui nessas viagens de gasolina aí, é legal. Uma vez nós fomos chamados para tocar, em Santos tem antes do carnaval, tem um bloco da Valdete, bloco da Gerina, um bloco lá que os homens se fantasiam de mulher, tinha essas coisas. E um cara de lá cismou de fazer um evento cristão. Da praia? Na praia, né? Aí, pô, vamos, tal. Aí, combinei com meu pai de pegar o carro emprestado, né? Não, o carro era meu. Eu tinha uma Quantum na época, né? Foi o Quantum... Aí, foi a Quantum. Nós fomos... Carregava os equipamentos tudo dentro do carro, né? Tinha guitarra, baixo, as coisas, tudo. Passamos na casa do meu pai para deixar meus filhos. Eles ficaram lá. E aí saímos da casa do meu pai, paramos no posto, onde eu parava quando era solteiro e tal, para abastecer. Quando nós estamos... O Danilo estava tocando com a gente nessa época, era, né? O Danilo... Meu sobrinho. Com você... O Boi não tinha saído, né? Ó, tava você... Danilo, Adriana, não a cantora. Não, a Adriana que casou com do Garfield. O Garfield, isso. O Nildo. A galera, mas no seu carro tava o Danilo. E no Fusca tava eu, Xandão. A Gildete estava com você? Acho que a Gil estava com você, Tava. E daí é o negócio do assalto, né? Aí eu tô olhando um movimento estranho, cara. O posto estava sendo assaltado, cara. E aí, o cara mandou descer do carro e tal. Aí, o Danilo tinha 14, 15 anos. O Danilo, meu sobrinho, ele aprendeu a tocar guitarra pra tocar, entendeu? Ele ficava vendo o boy. Ele estava indo tocar com a gente. Ele era tipo o que o Demian falou. O Danilo passava o dia com a guitarra pendurada. Ele ia pra casa, vinha no estúdio com a guitarra. E aí, cara, os negros assaltando o posto. Vão roubar todo o equipamento, cara. O nosso carro com a porta aberta, na beira da saída do posto, assim, entendeu? Eu disse, Senhor, não protege a gente, né? Aí o Danilo, tadinho, inocente, deu risada, o cara deu uma tapona na cara dele.
Nossa, vai terminar mal esse assalto, cara. Eu, o Xandão e a Judete ficamos bem. A gente tava no Fusca. Levaram eles pra lanchonete. Ele falou, não põe a cara para fora, senão as cabeças vão rolar. Enquanto isso, eles estavam Nós fomos pro escritório do posto, entendeu? Eles foram meio que O cara sequestrados. arrancou minha aliança, fez... Nossa, cara, tortura. Ele disse, não olha ninguém pra fora quando a gente sair, não sei o que, esse negócio todo. Eu disse, pô, eles vão embora no nosso carro, nós vamos ficar sem instrumento, cara. Aí quando foi sair em outro carro, deixaram, nossa, cara. Essas coisas aí, sabe, fazem parte, tem muita história assim. Fomos para Santos. Chegou em Santos, Xandão estacionou o carro no lugar errado, guincharam o Fusca. Depois do show, no fomos mesmo procurar show, o carro, não achava o carro, cara. Faltou oração, irmão, esse final. Não, ou sobrou, aí, né? Em Santos tem uma história boa. Aí chamaram para um outro show, acho que foi antes desse. Cara, um show nervoso na praia. Mas a M2000. Aí nessa época não montava palco. Os caras iam de madeira, prego, entendeu? Fazia. E aí, Palanque. Nessa época, a gente precisava ensaiar antes para tocar, lembra? Aí, pô, arrumaram um lugar na paróquia lá para nós ensaiar. Fomos para lá, a hora que ligou, cara, era 220. Lembra? O M1 apagou, cara. Tudo nosso tava no M1, cara. Caraca. Nossa Senhora. Aí vira, mexe, o que vai fazer, não vai dar, tal. Aí quem que tem um M1 para emprestar ou para fazer? Aí achamos um músico, lembra? Sim. O cara tinha um M1, o cara dominava tudo do M1. Cara. Até nos passou timbres. Ele pôs timbres um cartão bonitos. dele na memória do M1 dele, pôs no nosso, e aí o nosso leu, voltou, e aí o cara deu os timbres, tudo pra deu gente, os timbres né? Pra nós. O cara tinha feito. Aí esse dia, o Boina, esse daí o Boina tava na banda ainda. Ele foi tocar de pijama, você lembra? Sim. Na praia. Sim. E foi porque a gente começou a tocar antes, assim, antes do almoço, ele foi de pijama do jeito que tava pra praia. Pijama comprido. Quando vocês olham porque assim, ó, eu fico imaginando... Se contar as histórias do Hitfield aqui, então... Eu fico imaginando que vocês hoje, quando olham a música católica, principalmente nos... A gente pode dizer de toda ela, né? Porque hoje a música católica é muito rock and roll, né? Antigamente eram poucas bandas que usavam. Mas quando vocês olham para a música católica, especificamente para esse pontapé inicial que vocês deram, né, com criatividade ali, e vocês veem os frutos hoje, como é que vocês se sentem? Posso responder? É tu? Eu? Tá. O que eu vejo é o seguinte, para mim, eu vejo primeiro uma gratidão de Deus para comigo, porque um presente de Deus, eu posso me dizer que eu sou privilegiado em muitas coisas, porque as coisas que eu falando por mim, mas tem você também, porque você viveu a mesma história, era uma aliança. As coisas que eu vivi, ninguém vai viver. Foi ímpar, ninguém, né? Ninguém. Ah, boy, mas vai viver melhor. Pode viver melhor. Pode viver melhor. Mas viver esse único que eu vivi, não. Foi muito ímpar. Não, porque olha, eu peguei a transição da gravação do 4 canais para o 8, do 8 para o 16, do 16 para o digital. Para o digital. Nós pegamos, sem ser o Haddad, o que era aquele gravador que a gente usava, que era... Era um Tascam DA88. Tascam DA88. Coisas Maldito que... DA88. Coisas que... Você lembra um disco do Nelsinho? Mixamos de joelho, cara. Não sincava, um não falava com o outro direito. Cara. O problema era sempre o sync. Então, eu digo assim, eu peguei situações que só eu pude viver. Eu me sinto presenteado, amado, privilegiado por Deus. Primeira banda de rock, menino com 7, 8 anos, um violão de 12 cordas,
Hoje um menino de 12 anos tem uma guitarra, não sei o que, mas ele não sabe o que é um violão de 12 cordas. Quando você me deu o banjo, lembra disso? No dia do meu aniversário, me deu um banjo. Eu tinha um banjo importado que eu comprei. Comprei não, meu pai me deu, né? Ele passou o banjo para mim, não sei o que tal. Eu tenho o banjo até hoje. Uau, eu tenho 3 banjos. Rondo, né? Rondo. Eu tenho ele até hoje. Tá, eu não sou de desfazer das minhas coisas, porque para mim tudo isso faz parte da história. Então, assim, nossa, eu desfiz de tudo. Eu olho para as coisas, eu vejo assim, o primeiro disco, primeira vez que eu entrei no estúdio, eu lembro de quando ele foi na casa onde eu morava em Lorena, me chamar, me pegar ele, o Xandão, para levar, para entrar no estúdio. Primeiro disco do Eugênio, primeiro disco do Dunga, primeiro disco da banda Canção Nova, segundo disco do Padre Jonas, primeiro disco do Nelsinho, primeiro disco, sabe, o primeiro... Padre Léo, você gravou no Padre Léo, não gravou não? Gravei Padre Léo, entendeu? O primeiro dos primeiros. Então, isso para mim é um prêmio, sabe? Eu vejo tanta gente gravando, tanta gente da alta, mas pegou o trabalho no meio do caminho. Tá estourado já, né? Pegou no caminho. Agora muitos deram certo, muitos não deram? Sim, mas todos tiveram vida. Talvez, sabe a parábola dos talentos? Muitos, uns progrediram, outros não. Souberam trabalhar com as moedas. Foram sementes, né, também. Entendeu? Então... Eu digo assim para você com todas as palavras, eu sou um músico 100% católico, não pulo de galho em galho, não mudo de opinião das coisas. Muita gente gosta de mim por causa disso, muita gente me detesta porque eu sou assim, eu não jogo de um lado e nem do outro, eu sou um músico católico, né? Como eu disse, na minha época de banda de baile, eu sempre fui assim. Mesmo eu tocando em banda de baile, eu era assim, seguindo isso e tal. A mesma coisa eu sigo, eu seguia, sigo e seguirei. Esse presente que Deus me deu, eu tento ser merecedor dessas coisas que Ele me permitiu passar, somente eu, sabe? Gravar os padres que eu gravei, gravar as bandas que eu gravei, conhecer os trabalhos que eu conheci, lançar como produtor os cantores que surgiram, os festivais que eu participei, as coisas que aconteceram na Codimuk, quem passou pelo Cristo Atividade, Suzy, Gil, Paulo Blanc, o Rebente Accordions e Boina e tudo, sabe? Tudo isso foram situações que foram presentes para mim. Olha o Boina onde está. Eu fui lá falar, Boina, vamos tocar com a gente. O Boina tocava contrabaixo, acho, na época, né? Por causa do pai dele. Entendeu? Então, assim, o semear e ser semeado. Então, eu sempre fui operador da obra de Deus. Então, para mim, não sei se eu estou respondendo bem a sua pergunta, mas eu vejo as coisas dessa forma de como eu estou te falando. Não sei se eu te respondi bem. Respondeu. Eu sou grato porque eu assisti outro dia, eu assisto muito pouca televisão, né? Mas eu vi no Instagram e aí eu fui ver na TV o show do Nelsinho, né? Que ele gravou as músicas com o boy gravando. Cara, eu vi o Nelsinho levantando o boy lá em cima, sabe? Assim, eu disse, pô, que legal. Ele merece isso. O projeto, sabe? Clássicos, que ele pegou, era para ser um CD instrumental do Nelsinho, olha só, um CD instrumental das músicas dele, Anuncia-me. Eu fiz as músicas todas instrumentais que ele quis que eu fizesse com a minha cara no projeto dele, né? Porque eu acho que eu sou o cara que mais gravou ele, se não sou, pelo menos acho que só você gravou. Gravei o início de tudo, né? Que é o que eu falei. Eu peguei o início de todos. Pegou material bruto, vamos dizer assim. O material bruto, né? E ele pegar e me convidar, boy, eu quero que você faça um trabalho assim, assim, assim. Eu lancei, fiz as músicas todas instrumentais como se fosse o meu CD. Ele gostou tanto que ele pegou e falou assim, boy, eu tô pensando aqui,
que tal a gente fazer mais ou menos essas palavras, fazer um duo de voz e guitarra, como se fosse Netinho e Adriana cantando. Era um disco só do Netinho. Ah, mas vamos colocar a Adriana para cantar? Então o disco dele ficou um CD instrumental uma parte a guitarra canta, numa parte o Nelsinho canta. Legal. Aí tem um troço legal agora. Aí ele ouviu isso. Primeiro ano do Cristo Atividade, tem uma missa lá no estúdio. O Padre Pedro vai celebrar. Pedro Cunha. Né? Aí, cara, montamos assim, violãozinho, né, as coisas assim e tal, para começar a missa. O padre sentado, botou a batina, se paramentou, sentou na cadeira. Sentou e, nós já tínhamos separado as músicas e tal, né? Aí disse assim, eu estou esperando vocês. Como assim? Estamos prontos. Não, só vou começar a missa quando vocês montarem o Cristo Atividade aqui no estúdio. Aqui na teclado, bateria, guitarra, baixo, guitarra. Vocês vão fazer uma missa com o Cristo Atividade. Era um ano de com o som nosso, do jeito que tinha que ser, o hard. Aí, cara... Coisa de Padre Pedro, né? Coisa de Padre Pedro. Cara, meia hora para arrumar, né? Montar as leituras, fazer as coisas, ficou paramentado esperando a gente montar tudo de novo. Na pregação, o boy tava no teclado assim e disse assim, boy, quando você bate essas notas, você vai no lugar do coração das pessoas onde só Deus pode chegar. As notas musicais que você toca aí são os lugares onde só Deus pode chegar. Você, cada vez que mexe nessas teclas, você está mexendo nisso daí. Baseado nisso, mais para frente, eu tenho uma ideia, conversando com ele, de lançar, na época que não existia, um disco instrumental de guitarra de música católica. Não que foi? Tinha isso. Apocalipse, não foi? E, cara, foi assim, uma revolução, não foi, boy? Foi. Porque também ali, cara, o boy passa a ser um artista. Até ali ele é um produtor, arranjador, tal. Mas quando ele faz isso, ele passa a ser um artista da música católica. Eu acho que hoje ele é um artista, né? E acho que até hoje você toca muitas daquelas músicas, não toca? Toco. Eu lembro. Eu lembro, sim. Cara. Eu não ouço, mas eu lembro. Sim. E eu acredito que não tem. Ninguém lançou um CD. Sapo lançou um instrumental, outro lançou, mas um CD de hard rock progressivo. Não temos isso na nossa igreja. Solado, né? Assim, mas não tem. E com músicas autorais, né, sim. boy? Porque uma coisa é você pegar o Vamos Louvar de qualquer jeito lá e você gravar um instrumental dela. Outra é você fazer uma música instrumental específica. E eu acho que esse disco nasceu daquelas palavras do Padre Pedro. Que ele vai buscar uma música, não existe aquela melodia, não existe aquela linha melódica, não existe aquele tipo de solo e tal. E ele faz uma coisa que inova também, deu um marco. Olhando para essa história, queria provocar os dois agora. Tem esse disco, uma cor de muque? Apocalipse? Tem no Spotify, não? No Spotify ainda não. O Apocalipse tem. Tem? Tem Spotify. Tem alguns das antigas que não tem. Mas a maioria, a maioria a gente está subindo. Aos poucos a gente está acertando as coisas e subindo. Vou provocar os dois aqui agora. Eu sei que a gente já começou o nosso primeiro episódio lá, né, de um jeito falando... Nossa, isso daqui quanto tempo já passou de segundo episódio? Mais de uma hora e meia, produção. Antes da gente terminar esse episódio... Vai ter mais? Eu queria... Não sei, depende. Se não hoje, numa próxima oportunidade tem mais. Mas eu queria saber de ambas as partes. Quanto que o boy foi importante... Você começou dizendo isso, mas eu queria de uma maneira abrir esse espaço. Quanto que o boy foi importante no seu chamado? Foi fundamental. Eu não teria realizado a obra, eu não vejo como realizar a obra sem ele. Não vejo. Olhando para trás, digo assim, ele foi a pessoa que Deus colocou
para realizar tudo o que eu pude fazer, né? Se hoje eu consegui fazer uma história, foi baseado nessa parceria nossa, na entrega total do boy, entendeu? Porque, cara, nós começamos muito simples, nós éramos muito simples. Hoje, vamos dizer, o boy, ele mantém muita característica legal, entendeu? Eu admiro o boy. Cara, ele é endosser da Strindberg. Eu sei. Ele tem guitarra Gibson em casa, não tem? Tem outras marcas. Nunca te vi tocando com a Gibson. Nem sabia que você tinha ela. Depois que o Norton, agradeço ao Norton. Ele é fiel ao endosser. Hoje, graças a Deus, tem endosser de chapéu, de cinto, de bota, de brinco, sei lá eu, né? Uhum. Cabeleireiro. A custa do quê? A custa daquelas lágrimas de ter que pagar a padaria no fim de semana, lembra? E a gente não tinha grana para pagar, tinha que caçar, pedir, não tinha salário, sabe? Não tinha, ele ia lá de coração bom, entende? Então o que ele pedia? Pedia para pagar o ônibus, pagar a padaria, entende? Uhum. E para mim era oneroso, não sei quanto, era difícil também, mas a gente se contribuía, porque a gente acreditava. E hoje eu digo assim, não existiria Codimuk, não existiria Anjos de Resgate, não existiria nada disso sem as lágrimas do começo que nós passamos dentro da Codimuk, com o boy, né? A história sem ele. E eu quero fazer a mesma pergunta. O quanto que esse cara foi importante para você realizar o seu chamado, a sua missão, aquilo que era o seu sonho, o que Deus plantou no seu coração? Ai. Bem, olhando para os seus olhos, nós tivemos momentos de tristeza entre nós dois. A gente se distanciou, né? A gente se magoou. Tivemos momentos assim. Tivemos momentos de perdão. Momentos de crescimento. Momentos de lágrima. Momentos de discórdia, mas tivemos muitos momentos de alegrias, de risadas, de premiações, de presentes, né? E eu digo que para você, Heraldo, que eu tive outras oportunidades de gravação, de estúdio, projetos pan-americanos, algumas coisas assim, antes, né, da gente, naquele hiato que nós tivemos, mas só que o projeto que me abraçou, que me adotou, que acreditou em mim, foi a Community Studio, que foi o teste para até então, posteriormente, virar a Codimuk, na pessoa do Heraldo, Cris, toda a família, porque todos me abraçaram, sabe? Todos me abraçaram, e a liberdade que eu tive na casa, dos meus cafés, dos meus almoços, né? As sopas que eu recebia de madrugada naquele inverno chuvoso, Nelsinho, os problemas que davam de equipamento, que estragavam, as coisas que eu queria, Heraldo comprava, passava para mim, eu ia pagando aos pouquinhos. Então, assim, foi um principal motivo de uma construção no meu ministério musical de produção, né? Porque foi somado ao meu lado cristão, o meu lado católico, o meu lado evangelístico, se existe essa palavra, não sei, mas foi somado por esse outro lado que eu só poderia ter passado por isso se eu tivesse, a partir do momento que eu estive com ele. Porque, igual o povo fala boy da Canção Nova, né? Eles falam o boy da Codimuk. Eles falam assim.
as pessoas. E as pessoas lembram, eu posso ter gravado em inúmeros estúdios para lá e para cá, mas a cicatriz que ficou, o caminho, como esses veios aqui da madeira, que ficou no meu caminho musical profissional, e por que não dizer evangelizador, porque a gente reza com as músicas que gravamos, foi essa questão. Heraldo, não tem como dizer que não foi isso. Heraldo, dentro do que se chama produção Boy, teve sim a fatia de participação sua. Você sabe disso. Você sabe disso. Tem uma coisa muito importante, Netinho, que eu acho assim, o que faz isso? O que faz isso? Eu digo assim, para mim tem uma marca muito forte, que é quando, eu já contei aqui no episódio, né, e a gente conversou, eu e o Boy agora há pouco, quando o Padre Jonas resolve gravar o disco novo dele, né? Toda a canção, cara, o Padre Jonas gravou com grandes arranjadores, né? Grandes maestros, as Paulinas, acho que foi o Caran, não lembro, né? Maestros bons. O Augusto. Assim, cara nervoso. Quando vai gravar o disco, todo mundo queria gravar num outro estúdio e tal. O Padre Jonas disse assim, se nós acreditamos que Deus deu esse estúdio pro Heraldo, nós vamos gravar aqui, com o Boy. Uau. Você entende? Cara, nós estamos falando do homem da canção nova, do homem que revolucionou, entende? E ele acredita, ele não conhecia o estúdio, cara. Ele fez a inauguração do estúdio, foi ele que foi lá, fez ele se admitiu ser cobaia. Admitiu, se submeteu ao que ele produzir. Poderia fazer em outro lugar, tinha condições para isso. Cara, ele tinha carreira, ele era um artista consagrado, entendeu? Ele se submeteu. Acho que isso aí é um maior endosso da história da Codimunk, do Community Studio e das nossas carreiras. É o Padre Jonas, onde ele estava, ele leva toda a comunidade a se submeter a ele, acreditando que nós somos um projeto de Deus. Ele reconheceu como profeta que aquela obra nossa era a obra de Deus para ele. Entende? Forte demais, né? Forte. Muito forte. Então, eu acredito que esse momento é muito histórico na Codimunk, tá? Eu acho que isso é muito, assim, é sólido para nossa carreira, entendeu? Eu estou lembrando de um disco, cara, é muita história, né, Netinho? A gente está falando de coisa séria, eu lembrei de Patabina de novo. A gente gravou uns 2 discos do Padre Pelaquinho, não foi? Acho que foi um. Foi um? Eu gravei um. Não sei se não depois sei, você fez, eu acho que depois acho que eu gravei outro. Eu fiz o Missa dos Romeiros. O Padre Pelaquinho era muito engraçado, porque ele não é músico, mas ele sabe música, ele é professor de música, ele não toca violão, entendeu? E tem ouvido absoluto. Tem o ouvido absoluto. Então, por exemplo, o Padre Pelaquinho, para fazer, acho que foi o Missa dos Romeiros, ele pegou um ônibus para Sorocaba e foi escrevendo a Missa dos Romeiros. Ele escrevia a partitura, entendeu? Da música e tal. Aí nós fomos gravar, né? E nós estamos nessa época aí de Proteus, de corda, cello, viola, violino. Só que ele era a Missa dos Romeiros. Tinha que ter viola, órgão, música sacra. Aí, e a gente que ia gravar. Eu imito um pouco o padre também, né? Aí o boy tá tendo... Ô boy, que é isso? O boy... O que foi? Não tem essa nota no violino, boy! É porque a nota vai de tal a tal. Tem aquele dó. O Só dó que ele tá no teclado, né, mas bicho? Aquela oitava não existe no violino. Que é isso? Não tem essa nota no violino. Ele construiu bastante pra gente, né, boy? Ele construiu bastante. Eu tenho esse projeto. É um LP. Eu tenho, Missa dos Romeiros, é muito bonito. Você ouve, você imagina uma Missa dos Romeiros mesmo. Não vai reto na nota. Ele comandando as meninas para gravar. Acho que foi a Selminha que gravou, não foi? Sim, a turma do Apolo.
Tu mandou Eles gravaram com a gente alguns trabalhos do Olha Nelson. aqui, a nota musical é que nem o passarinho pousando no fio. Você não vai direto pro fio, você passa do fio e desce. Você vai na nota e acomoda nela, né? Não, é muito técnico, é muito legal. Muito legal. Tem muito. Esse daí nós temos que deixar pro programa nosso B, né? Pro B, cara. Mas a história é maravilhosa, né? E ver como tudo isso foi construído. Não, o dia que o Xandão puder gravar, eu trago o boy de novo. O quanto que vocês desbravaram e foram e são referências até hoje para tantos ministérios, né? É o que o boy falou, eu acho muito legal. Hoje já existe pessoas que pegam algo pronto, né? Tem um trabalho de lapidar, talvez um acabamento, Sim. mas vocês pegaram as pedras brutas, né? Sim. Pegaram material pesado ali, né? Então, isso é muito bonito. E acho que a música católica, e posso falar isso por mim e por muitas pessoas que estão assim, deve muito, né? Gratidão a vocês por aquilo que vocês decidiram viver em prol dos ministérios. E a gente é grato a Deus, sabe, Netinho? Porque ontem eu vinha vindo para cá, eu vinha vindo em cruzeiro, ontem eu vinha pensando, cara, como eu sou grato a Deus, bicho. Fala a verdade, eu sou um merda, cara. A minha essência, eu sou muito porcaria. Mas o que Deus viu aqui, entende? E eu vim me questionando na estrada sobre isso. Eu não consigo ver o homem que Deus vê em mim. Sabe? É louco isso, profundo. Entende? A obra que Deus realizou através de mim nunca poderia ser minha. Nunca. Esse homem não existe. Entende? O homem que fez tudo isso é um homem que só Deus enxerga. Só Ele vê. Só Ele tem acesso a Ele. E esse homem domina o cara que eu sou. Amém. Eu sou um homem dominado pelo homem que Deus criou em mim. É louco isso, né, cara? Louco e muito forte. Eu quero agradecer, mas antes da gente terminar esse programa aqui, Mas você quer cantar, né? Na verdade, é um até breve, mas eu queria pedir pro boy deixar uma mensagem pro pessoal de Ministério de Música, galera que está acompanhando o nosso programa aqui. Acho que muitas pessoas se inspiram e querem ouvir você no sentido de que a sua história fez a diferença na vida de tantas pessoas. Mas que mensagem que você poderia trazer hoje para os ministérios que estão nos assistindo? Eu diria para você, cantor, para você, músico. Cantor é uma coisa, música é outra. Você, pregador, você, coordenador de grupo de oração. Você que respira Deus, eu quero te dizer o seguinte: seja dócil, seja obreiro, saiba conduzir o amor de Deus através de você para as pessoas, porque eu me faço instrumento. Eu sou uma pessoa que erra, sou uma pessoa que peca, sou uma pessoa que pisa na bola, sou uma pessoa falha, mas quando a gente põe Deus no coração, ainda que sejamos impuros, Deus age. E Deus age muito na minha vida. Deus age nos ministérios por onde eu passo. Eu, na minha missão, eu me faço primeiro degrau. Eu sei que as pessoas me consideram um músico da gema, um músico do alto escalão, mas eu sou um músico de primeiro degrau. Boy, mas o que quer dizer primeiro degrau? Imagina uma escada. Não existe o segundo, nem o terceiro e nem o quarto degrau sem que tenha o primeiro. Eu sou um músico de backstage, eu sou um músico de bastidor, eu sou um músico de missa, sou um músico de retiro, sou músico de seminário, eu sou um músico que senta no banco para assistir uma palestra. Eu não sou um músico que chega na hora do show. Eu sou um músico que chega antes do evento,
para conhecer o que vai acontecer, para ter noção, para respirar os ares espirituais do local e aí sim também beber da graça. E daí depois eu servir essa graça na qual eu bebi. Então, eu digo para você, seja obreiro, deixa o ego do lado, deixa a vaidade do lado, deixa de ser fresco, deixa de ser autossuficiente. Busque ser figura de Jesus na sua obra. Amém. Amém. Eu vou interromper esse episódio, porque terão outros, né? A gente tem que contar mais história aqui, mas eu tenho um pedido pros dois. Violãozinho. Ixi. Sangria. Nossa, eu não lembro. Lembra. Onde Deus está. Lembra, claro que lembra. Eu contei a história dessa música, né? Antes de cantar, conta essa história aí, rapidinho. Não, tinha esse troço aí, né? O que tinha, quando a música surgiu, o que tinha dela? Só antes da gente cantar, pra encerrar esse momento. Toca aí, tinha só isso aí, ó. Como é que você lembra as coisas, boy? Hã? Aí tinha a segunda parte que a gente sabia que tinha uma segunda. A gente tinha isso gravado já, né, boy? Tinha. Era tipo não tinha letra, não tinha letra. Tipo assim. Não tinha letra. Não tinha letra e não tinha melodia. Tá. Tinha a O base instrumental. guitarra, não tinha melodia. Tá, então e aí, como é que surge? Então, nós vamos tocar no, acho que é o terceiro raléu, né? O palco de cá. E aí, cara, embaixo do palco, eu tava sentado no praticável, que é a estrutura metálica, né? Eu comecei a fazer a letra da música. No evento, lá No raléu. Mas E nós íamos tocar no fim do dia, né, a tardona. Aí eu disse, ó, vamos tocar música nova. Não tinha nome. Aí disse, como é que vai ser? Ah, vamos tocar o primeiro bloco assim, aí entra um refrão, você lembra disso? Eu fui com papelzinho de cola ainda da música e tal. Em cima do chão. E a música falta uma frase, né? Você percebeu? O primeiro verso tem acho que quatro linhas, o segundo tem três. Você já viu isso? Já percebeu? Não. Ele falta uma frase no segundo bloco. E aí, vocês tocaram nesse dia? Tocamos e a música foi até hoje, assim, aí, desse jeito. Então, pra gente encerrar esse momento especial, cara, não sei se eu vamos lá, bora. Qualquer coisa enrola. Eu ponho, aí você põe a guitarra, base e a bateria. As guitarras, aí. Onde Deus está, quero sentir e ver, quero poder tocar, para poder crer, preciso encontrar razão pro meu viver. Tem que lembrar, alguém em algum lugar Vem me socorrer. Aí o outro pedaço? Não precisa, tá bom, Netinho. Muitos anjos bons e maus vão lhe querer. Você vai entrar numa disputa de poder, mas o sangue do cordeiro vai vencer. Legal, né, cara? Eu não sei mais cantar, deve estar bom tudo demais, bom demais. É bom, né, cara? Bom lembrar. Quero agradecer de coração, boy. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela disponibilidade, por a gente estar junto aqui, contar essa história maravilhosa, a gente colocar o coração nessa mesa aqui e viver esse momento maravilhoso que a gente viveu. Gratidão, viu? Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês gostem. Aqui a gente tem uma história Como é que fala de com verdade. o boy? Como é que fala com o boy? Galera,
O Instagram? Meu Instagram, boy.oficialbr. Quem entrar lá quiser falar comigo, me chama, daí eu passo o meu contato, onde eu vou estar. De repente eu estou até do seu lado. Pertinho. E a gente pode chamar para tomar um café também, né, tomar um café, tal. O café, ó, tá aqui, ó. Café frio. Tá mais Esse frio café, que tudo esse aí. café frio aí é novidade. Daí é broca. Bom demais. Como a gente termina sempre aqui. Vamos lá, todo mundo junto. Deus abençoe. Valeu. Deus Amém. Valeu. Amém, pela amém. oportunidade de estar com vocês, viu? Eterno. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do nosso Podmuc. Valeu!